Então, sobre elementos do ato administrativo, os requisitos. Vamos falar, então, da finalidade. Vamos seguir? Finalidade do ato administrativo. Segundo os ensinamentos de Di Pietro, é o resultado que a administração deve alcançar com a prática do ato. Então, a finalidade, na verdade, é atender o quê, gente? Atender o interesse público, né? Um exemplo seria o chefe de determinado órgão público, uma autoridade competente para determinar a remoção de ofício, ele remove para a localidade um servidor com o qual ele se desentendeu de modo a se vingar dele. Então, veja bem, vou pegar esse exemplo aqui, que eu já dei, acho que até em sala de aula já falei sobre ele. Não é razoável, não é proporcional e não cumpre a finalidade do ato administrativo a prática de remoção de um servidor público porque ele tem um desentendimento com seu chefe, né? Ele pode sim ser removido, né, com base na conveniência e na oportunidade, isso se chama mérito administrativo. Então, se a finalidade for removê-lo para atender, então, às necessidades de outro órgão, aí se justifica, porque nós estamos diante aí de uma finalidade que é o interesse público daquela localidade. Então, nesse caso, poderia sim fazer a remoção para atender a esse serviço em determinado local. Não jamais para punir esse servidor. Isso seria, inclusive, o que a gente chama de desvio de finalidade, ou que é uma das modalidades de abuso de poder. Então, jamais essa finalidade seria considerada uma finalidade com base no interesse público, né? Então, em relação à finalidade, a administração busca sempre o interesse público e esse interesse público, ele pode ser uma análise mais restrita, né? Ou até mais abrangente. O que importa é que essa finalidade, ele sempre é um elemento vinculado. Vinculado a quê? Vinculado ao interesse público. Outra coisa, mesmo que a autoridade seja competente, mas o faça com uma finalidade diversa do interesse público, há que se falar também desvio de finalidade. Então, desvio de finalidade, ele não ocorre só se a pessoa que praticou o ato não for competente, não. Se ela, mesmo sendo competente, mas ela praticou um ato que é diverso do interesse público, ainda assim nós estamos diante de uma falta grave, um abuso de autoridade, né? Um desvio de finalidade, e a gente vai ver, faz parte do que a gente chama de abuso de autoridade. Esse elemento, então, ele pode ser considerado, em seu sentido amplo, qualquer atividade que busque o interesse público, né? Então, a remoção para atender a demanda de serviço em determinado local, como ele pode ser restrito, resultado específico de determinada atividade prevista em lei. Se houver um vício nesse elemento, ou seja, se o ato for praticado fora da finalidade, que é o interesse público, se existir esse vício, é o que a gente chama, então, como eu já disse, de abuso do poder. E esse ato, então, ele vai ser invalidado. E nós estamos falando dos elementos, dos requisitos do ato administrativo, requisitos de validade. Então, se esse ato ele não for praticado visando o interesse público, ele pode ser invalidado. Bom, seguindo, outro elemento ou requisito de validade do ato administrativo é a forma. A regra, gente, é que a forma prevista, né, em lei vai ser a forma escrita, tá? Mas nem sempre isso vai acontecer. Às vezes, um ato administrativo, ele pode ser praticado através de gestos, de símbolos, por exemplo, um semáforo de trânsito, um apito de um policial que manda você passar no cruzamento, uma placa de proibido estacionar, uma ordem verbal dada pelo chefe de uma repartição ao seu subordinado. Então, é possível, então, que haja
que haja que não é a regra, porque a regra, obviamente, é que o ato administrativo seja praticado escrito, mas é possível que haja, sim, um ato que não seja escrito, tá? Como esses que eu acabei de falar. Esse elemento, ele é sempre vinculado. Então, mas por que a gente fala que ele é vinculado? Ele é vinculado à forma que está prevista em lei. Então, veja bem, a lei 9784, né, no seu artigo 22, ela fala que quando um servidor público ele pratica algum ato contra a administração pública, tem que ser aberto um processo administrativo disciplinar. Então, para que ele possa sofrer alguma sanção de advertência, até mesmo chegar a mais grave que a demissão, ele precisa passar por um procedimento, um processo administrativo disciplinar. Essa forma, ela está prevista nessa lei. Então, ela tem que ser obedecida. Então, a regra é essa. Se existir uma forma prevista em lei, essa forma deve ser observada, então, pelo agente público. Tá? O artigo 22, então, falando ainda sobre esse artigo 22 da Lei 9784, ela trata do princípio do informalismo, né? Ou da informalidade. Ela dispõe, então, que os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente exigir. Então, os atos do processo administrativo federal, eles somente poderão ter sua prática obrigatória se existir uma forma determinada e expressamente prevista por essa lei. Como essa que eu já disse, da penalidade do servidor, que necessariamente tem que passar por um processo administrativo disciplinar. O importante é a gente entender que é dentro desse elemento forma que a gente encontra a motivação. A motivação, que é totalmente diferente do motivo, a gente vai ver, é parte integrante do elemento forma. Nós vamos ver agora que o que é elemento não é a motivação, é o motivo. A gente vai ver a diferença de um para outro, certo? Então, em relação à forma, era isso que eu tinha para falar. Não, o motivo, então. Então, lembra, a nossa sigla de elementos ou requisitos do ato administrativo é CONFIFORMOB, né? Então, a gente já está no MO de motivo. Consiste na situação de fato e de direito que gera a necessidade da administração em praticar o ato administrativo. O pressuposto de direito é a lei, que baseia o ato administrativo, ao passo que o pressuposto de fato corresponde às circunstâncias, situações, acontecimentos que levam a administração a praticar o ato. Então, veja bem, o motivo é o que a gente chama de causa imediata, é a situação de fato e de direito. Quando existe, então, uma lei que determina que determinado ato seja praticado daquela forma, aquele é o motivo. Então, por exemplo, se um servidor se ausentar do seu serviço por mais de 30 dias de forma injustificada, isso é o motivo de ser considerado abandono de emprego. Então, existe um motivo previsto na lei, certo? O que a lei diz? A lei diz que se ele ficar afastado por mais de 30 dias, sem justificar a sua ausência, né? Então, falta injustificada, isso é considerado abandono, então, de serviço público, né? Abandono de emprego. Nesse caso, existe a lei e existe o fato. A situação de fato foi efetivamente que ele abandonou. E a lei que justifica e ampara aí, o administrador público para que ele haja, então, fazendo o afastamento desse servidor. Não confundir, que a gente não pode confundir, então, motivo com motivação. A motivação é a demonstração dos motivos, é a justificativa por escrito de que os pressupostos de fato realmente existiram. O motivo ele pode ser discricionário ou vinculado. Segundo Edmur Ferreira de Faria, o motivo deve estar previsto na lei explícita ou implicitamente. Então, é o que eu falei, a lei tem que trazer o motivo, né? Seria ausentar-se sem justificativa por mais de 30 dias.
Se ele está se ausentando do serviço público sem justificativa, existe um motivo vinculado à lei, então, para que o administrador o afaste, certo? Se explícito, a autoridade não compete escolha, foi o que eu acabei de falar. Existe na lei dizendo que ele não pode ter mais de 30 dias sem justificar. Então, a autoridade, ela não tem escolha, ela tem que afastar ele, certo? Deve praticar o ato de acordo com o motivo. Não estando o motivo evidenciado na lei, cabe ao agente, no exercício da faculdade discricionária, escolher ou indicar o motivo. Então, se existir uma lei dizendo esse motivo é vinculado, se não existir, o agente, no exercício da sua faculdade, é que vai escolher o motivo e vai justificar. Bom, e o último elemento, o requisito do ato administrativo, da nossa sigla CONFINFORMOB, né, esse OB, que é objeto ou conteúdo. É a modificação fática realizada pelo ato no mundo jurídico. São as inovações que são trazidas, né? Por exemplo, o ato administrativo é a licença para construir. Então, quando você quer construir um prédio, você vai, né, até a administração pública e requer uma licença. Então, o ato administrativo é a licença, né, que é materializada ali naquele alvará, mas a licença é um ato administrativo, a licença para construir. O objeto é permitir que o interessado edifique legitimamente. Então, eu tenho um ato administrativo que vai permitir que o interessado, nesse exemplo da licença de construção, edifique legitimamente. Outro exemplo de ato administrativo é a aplicação de multa, né? Então, o ato administrativo é a própria multa. E o objeto é efetivar uma punição. O que se objetiva, o que se persegue, então, é que seja aplicada uma punição para ele. Então, a aplicação da multa, a multa em si é o ato administrativo. E o que se objetiva, então, é a punição dessa pessoa. Marinela, o objeto corresponde ao efeito jurídico. Então, lembra, o objeto vai ser o efeito que aquele ato vai praticar. Resultado prático causado na esfera de direitos. Representa uma consequência no mundo fático que vivemos. Então, ele nasce, extingue, se transforma em um determinado direito. O objeto, ele também pode ser vinculado, como pode ser discricionário. Se estiver previsão legal, como eu disse anteriormente, vinculado. Se não estiver, aí é o próprio administrador que vai determinar através de um ato discricionário. Então, o objeto é aquilo que se vai obter com a aplicação daquele ato. Então, lembra, a multa é o ato administrativo. A licença para construir, que é materializada ali no alvará, é o ato administrativo. E o que a gente objetiva, né, o que se quer efetivamente, é o objeto. Então, tem um quadrinho aí no final para gravar essa questão de considerar como vinculado ou como discricionário o ato. Então, relembrando aqui, a competência, então, o agente competente ou a competência vai ser sempre vinculado. Vinculado a quem? Vinculado à lei. A forma do ato administrativo também sempre vai ser vinculada. Vai ser vinculado à lei. Via de regra, né, ela será expressa, escrita, mas a gente viu que pode também, em alguns casos, ser através de gestos, né, de outras formas. A finalidade sempre vai estar vinculada aí ao interesse público. O motivo pode ser vinculado ao discricionário e o objeto também pode ser vinculado ao discricionário. Em relação à primeira parte de atos administrativos, é isso que eu tinha para falar para vocês, que é os atributos, começando lá, né, pelo conceito, os atributos e os requisitos ou elementos do ato administrativo. Tá me ouvindo direitinho? Tá?
Bom, Sim, eu vou deixar... Tudo certo? Bom, eu vou deixar para Estou ouvindo vocês... direitinho também. Tudo certo? Eu vou deixar em relação a essa... tem mais uma coisa que eu gostaria de falar para vocês em relação ainda aos motivos, tá? Só para concluir, que eu esqueci de falar. Em relação ao motivo, né, que é um dos elementos ou dos requisitos do ato administrativo, tem uma teoria que ela foi muito questionada e foi objeto aí de várias provas de concurso, né, que ela tem a ver com o motivo do ato administrativo, chama teoria dos motivos determinantes. Essa teoria, ela fala o seguinte: toda vez que um ato ele é justificado, ou seja, toda vez que é necessária a sua justificativa, aquela justificativa ela tem que ser verdadeira. Então, existem atos que necessariamente deverão ser motivados. Tá? Então, por exemplo, se um servidor público, um agente público estável, concursado, ele sofreu uma demissão, primeiro ele tem que ter passado por um processo administrativo disciplinar. E vai ter o direito ao contraditório, direito à ampla defesa e tudo mais, até chegar ali numa decisão, num parecer que vai dizer se ele efetivamente praticou algum ato contra a administração pública ou não. Mas se ele for julgado e entendendo que ele praticou sim um ato contra a administração pública, por exemplo, um dano ao erário, enriquecimento ilícito, ou ele feriu algum dos princípios da administração pública, nesse caso, a sua demissão deverá ser motivada, tá? Porque a lei fala que tem que justificar, então tem que dizer qual o motivo, então, da demissão dele. Então, a demissão foi porque foi comprovado durante um processo administrativo disciplinar que ele efetivamente causou dano ao erário, quando ele fez isso, aquilo outro. Ou que ele se enriqueceu ilicitamente quando ele se apropriou de verba pública. Uma demissão é necessário que seja, então, motivado. Agora, existem tipos de atos administrativos que não precisam ser motivados. Por exemplo, eu sou ocupante de um cargo comissionado. Os cargos comissionados são aqueles de livre nomeação e exoneração. Então, o chefe do poder, daquele poder que me nomeou, da mesma forma que ele me nomeou hoje, ele pode me exonerar amanhã, porque eu tenho um cargo em comissão, né? Então, é aquele cargo que a gente fala, eu dormi nele, mas não acordei nele, né? Só que o que acontece nesse exemplo? Os cargos de livre nomeação e exoneração, quando há uma exoneração de um servidor, esse ato ele não precisa ser motivado. Não precisa. Um exemplo, você tem um cargo comissionado, você é assessor de juiz de primeiro grau no Tribunal de Justiça. E aí você se depara no dia seguinte, quando você acorda, um diário oficial dizendo que você foi exonerado do seu cargo de assessor de juiz de direito. Não é necessário que o chefe do Poder Judiciário, presidente do tribunal, justifique o motivo. Ele só vai colocar, exonerar senhor fulano de tal do cargo tal. Olha que interessante. A própria Constituição fala que não precisa ser motivado, que é de livre nomeação e exoneração. Só que se, nesse exemplo que eu dei, o presidente do tribunal for e motivar o ato, dizer por que foi que ele está mandando aquela pessoa embora, certo? Exonerando aquela pessoa, aí ele fica vinculado. Olha que situação complicada. Então, inicialmente, um ato que não precisaria ser motivado passa a ser. Então, a partir do momento em que ele diz, exonerar senhor fulano de tal do cargo de assessor de direito de primeiro, assessor de juiz de direito de primeiro grau, porque ele era desidioso ou porque ele faltava injustificadamente. Olha, se um ato que não era necessário ser motivado passa a ser, nesse caso, se ele não comprovar as alegações, a administração pública não comprovar, né, que aquela pessoa era desidiosa, que aquela pessoa faltava, que aquela pessoa não comparecia, aí ele fica obrigado a fazer
a comprovar que aquilo, tudo que ele disse era verdade, sob pena de tornar aquele ato inválido, certo? Então, nesse caso, ainda que a motivação não seja exigida, mas se ela foi feita pela essa teoria dos motivos determinantes, o administrador público fica vinculado nesse caso. Olha só, eu vou estar colocando lá no portal de vocês alguns exercícios de concurso, algumas questões de concurso. Tem algumas aqui bem legais do CESP, com relação a tudo que eu falei na aula de hoje, dos requisitos, os elementos, os atributos, tá? Eu vou estar colocando essa semana ainda, e esses exercícios, além de ser um exercício de fixação, ele vai ser considerado um para casa, certo? Que a gente precisa ter esses exercícios para casa para a gente estar com aqueles pontinhos extras nossos ao final. Então, veja bem, esses exercícios de fixação, que são pós-aula, são os nossos para casa, eles serão entregues quando a gente se encontrar nas aulas presenciais. Por enquanto, você faz e guarda e deixa para me entregar quando a gente tiver a nossa primeira aula presencial na volta desse recesso, certo? Em relação à nossa parcial, quem tem aula comigo hoje, né, na segunda-feira, turma segunda noturno, tem hoje até a meia-noite para estar me mandando via e-mail, né, a nossa atividade parcial 1, tá certo? Ela foi colocada lá no portal de vocês, né, está lá como atividade parcial 1, e você tem até hoje para estar mandando para o meu e-mail, zanete.adv@hotmail.com, né? Na nossa próxima aula, todo mundo tendo entregue, eu vou fazer a correção. Então, vou fazer a correção assim, online, né, por vídeo, dessa parcial 1 que vocês me mandaram, certo? E aí, cada um, o que foi combinado? Cada turma ficou de encaminhar no dia de sua aula. Então, eu passei essa atividade na semana passada, né, a parcial foi passada na semana passada, e ela deverá ser entregue no seu dia de aula desta semana. Então, se você tem aula comigo segunda, na segunda, se você tem aula comigo na terça, na quarta ou na quinta, se você tem aula comigo na quinta. Até a meia-noite daquele dia tá valendo, para o meu e-mail, tá certo? E aí, semana que vem, a gente volta com atos administrativos. Eu vou estar encerrando aqui hoje, porque nós reduzimos o horário do intervalo, né? Eu vou estar passando esse exercício pós-aula, para vocês estarem fazendo, vou estar colocando no portal de vocês. Vocês me entreguem, então, quando a gente se encontrar, tá bom? E fica valendo lá o nosso coraçãozinho, que é os nossos pontos extras. Eu peço a você que está aí comigo agora, tá online, Tiago, Sidney, Edson, aparece para mim, Jordan e Alexandre aqui. Eu peço a vocês que avisem aos colegas, por favor, que é importante que nós estejamos juntos através da videoaula. Se eles tiverem com algum problema de acesso à internet, na casa deles, onde eles estiverem, que é para eles entrarem em contato com a Juliana, que talvez exista uma forma aí de solucionar esse problema, quem não tem acesso à internet, tá? Eu gostaria que vocês lessem o material que eu coloquei no portal, que é esse material que eu passei para vocês. Na verdade, eu coloquei 2 apostilas lá. Essa que eu trabalhei hoje, Atos Administrativos, parte 1, e coloquei lá também, no encontro 7, tá lá no encontro 7, Atos Administrativos também, parte 2, que é o que a gente vai continuar na nossa próxima aula, tá? Que é classificação dos atos administrativos. Então, eu preciso que vocês leiam antes da gente vir aqui para a nossa aula, né, nossa aula online, para que vocês tenham uma noção do que eu estou falando, para vocês de vocês, porque se não tem psicólogo, só eu falo, né? E vocês estão interagindo comigo. Então, é importante que vocês leiam o material que eu coloco lá na pré-aula de vocês, tá certo? Essa aula foi toda gravada, está sendo gravada,
tá? Ela vai ficar disponível para vocês, ela vai ser gerado um link pelo YouTube, então essa aula gravada aqui, ela não tem como ir diretamente para o AVA, então a orientação que nós professores recebemos é que a gente transforme um link no YouTube, então ela vai ser salva no YouTube, né? E vai gerar um link, e esse link eu vou colocar lá no portal, né, no AVA, e aí você pode assistir essa aula de novo, se você quiser, ou avisar o seu colega que ela vai estar lá disponível. Ou, como eu disse, se você avisa os seus colegas que quem não pôde assistir a aula hoje comigo, tem a possibilidade de assistir amanhã de manhã, terça-noite, quarta-noite ou quinta de manhã. Eu dou essa mesma aula para todas essas turmas, e é só acessar pelo link do dia. Então, vai lá e acessa no link do dia. Você, para entrar aqui, você acessou no link turma segunda noturno. Se você quiser assistir, né, participar dessa aula na terça de manhã, o seu colega, ele tem que entrar no link terça de manhã, certo? Eu gostaria de saber se vocês que estão aí comigo ainda, se restou alguma dúvida, se tem alguma coisa que eu preciso esclarecer sobre a aula de hoje, se foi claro, né? Não só o conteúdo, mas também se vocês me ouviram bem, vocês dissessem para mim, abram o microfone de vocês e me dê um feedback. Edson, Jordan, Sidney, Thiago. O para casa eu não entendi. O para casa eu ainda vou colocar. Para casa eu ainda vou colocar no portal de vocês. Lá já tem um. Lá tem um que eu passei já tem umas 2 semanas. Na primeira semana de recesso eu passei um. E essa semana eu vou colocar outro para casa. Todos os para casas vão ser entregues quando a gente se encontrar. Não vão ser mandados para mim, não. Em qual encontro que você vai colocar? Vou colocar no encontro da aula que a gente deu. Por exemplo, essa aula de atos administrativos, ela vai vir com para casa sobre atos administrativos, né? Então, tá lá, salvo engano, encontro 7 ou 8. Agora, eu de cabeça eu não sei. Atos administrativos, acho que foi o encontro 8 que eu coloquei lá. Ou tá no 7 ou tá no 8. Então, 7. aonde tiver aula no 7, então, aonde tiver atos administrativos, no pós-aula vai ter o para casa. Então, você sempre olha o pós-aula. Os para-casas, eles vão estar no pós-aula, tá? E o material de apoio vai estar sempre no pré-aula. Então, slide, PDF, Word, esse que vocês viram hoje, ele está no pré-aula. E todo o exercício para casa vai estar no pós-aula. Só que o pós-aula você não precisa mandar para o meu e-mail, não. Pós-aula você vai me entregar no e-mail, para a gente se encontrar. Certo? Alguma dúvida sobre a matéria de hoje, gente? Posso finalizar? Pode finalizar por mim. Tudo certo? Então, eu vou me despedindo. Por mim, sim. Então, eu vou me despedindo de vocês agora. Bacana, professora. Data vênia, professora. Vocês... Oi? Então, deixa eu te perguntar aqui, considerando que o para casa é uma atividade realizada em casa, então, tecnicamente, hoje a gente realizou uma atividade em casa. Não valeria um coraçãozinho, não, hoje? Não. Não. Nada disso. O para casa são exercícios de fixação. Então, eu vou... entendi. Não, só para eu compreender, que legal. Não, exercício de fixação. Sempre que tiver exercício... É que o Sidney gosta de contar piada. Tô vendo isso, né? Você assistiu, foi uma aula agora. Não tem para casa. Então para tudo casa bem. ainda foi disponibilizar ainda. A gente precisa de coraçãozinho, né, gente? Porque são os coraçõezinhos aí que vão ser os pontos extras no final do semestre. Temos que copiar isso daqui no caderno? Ou pode só imprimir e fazer isso nessa folha?
Olha só, como as perguntas desse para casa, elas vão ser, de repente, elas vão ser grandes, tá? Você copia, vou mandar em Word. Você pode fazer excepcionalmente, esses dias que a gente vai estar distante, né, presencialmente, assim, você pode fazer excepcionalmente digitado, não tem problema não. Eu vou abrir essa exceção, em vez de ser à mão, você faz digitado. Eu vou estar sempre mandando em Word para vocês, nunca em PDF, para que você possa digitar, fica mais fácil para você digitar, porque nem todo mundo tem um conversor de PDF, né? Então eu mando em Word, tá bom? Tá bom. Obrigado. Ô, gente, eu desejo uma boa noite a vocês. Eu espero que essa fase complicada que nós estamos passando, que a gente consiga vencê-la da melhor forma possível. Eu estou aqui com vocês, apesar da gente não estar se vendo, né, pessoalmente, mas eu estou aqui online. Meu Instagram, eu criei um Instagram que é separado do meu pessoal, é um outro, né, que eu criei, prof, com F mudo, Giovana Zanetti. Se você ainda não me segue, segue lá. E lá eu estou postando algumas coisas referente às nossas aulas. Esse Instagram meu é só para vocês, é só para os meus alunos. Eu não adiciono outra pessoa que não seja com interesse nas aulas, tá? Foi criado só para vocês mesmo. Então, me adiciona lá, se você não me adicionou ainda. Eu vou fazer umas lives, eu vou estar sempre colocando os recados. Hoje mesmo eu coloquei sobre a nossa aula, né, que a gente iria ter. E fiquem ligados, eu estou com vocês, vocês podem me mandar e-mail, vocês podem me mandar um direct, tá? Eu estou aqui em contato com vocês, tá bom, gente? Vocês podem me achar qualquer dia da semana. Clica no link lá do dia da semana que você quer participar da aula, que você vai me encontrar, tá bom? Bom descanso, tá? Boa noite para vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço. Bacana, professora. Um abraço, até a próxima. Valeu, professora. Boa noite. Até a Tchau, próxima. gente. Fica com Deus, tá? Tudo de bom. Falou, bacana então. Tchau, tchau.